Entrevista. Estou recebendo cheio de alegria aqui, meu amigo querido, Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, campeão carioca mais uma vez e ex-presidente da Unimed Volta Redonda. A pergunta que não quer calar, cheio de intimidade com o meu amigo Luiz Paulo, você está mais feliz com o título do Fluminense ou com a sucessão na Unimed Volta Redonda, que foi calma, tranquila e serena? Não, assim, eu tô feliz com as duas coisas, né? Primeiro que tem muita emoção na saída, né? É muita responsabilidade. Acho que o Vitório vem se preparando, nós estamos juntos lá na gestão há 16 anos, né? É uma pessoa cooperativista, é uma pessoa de bastante competência, muito dedicado, correto, né? Então o Vitório vai, junto com a Elaine e com a Isis, né, que está chegando nova, mas já estava na gestão há algum tempo. Então eu tenho muita tranquilidade, né? Com eles lá. Eu acho que a Unimed precisa dessa renovação, né, e com muita responsabilidade. Que é uma empresa que, quando eu cheguei, a primeira entrevista que eu fiz, 11 horas da noite, foi com você. Exatamente. Do Amaro, lembra? Doutor Amaro Ronaldo. E eu fiz questão de vir aqui agora para te agradecer, né, e as oportunidades que eu sempre tive. Tem 20 aqui. anos, não? 20 anos. 20 anos. Olha como esse programa é velho, né? Não, você tá falando do Arthur aí com 15 anos? Exatamente. Olha, agora há pouco no estúdio Fora do Ar, estava comentando aqui que o Arthur, meu neto, que tem o Papo Rubro-Negro, Papo Online Rubro-Negro, e tem mais de 60 mil seguidores nesse Papo Rubro-Negro, ele fez 15 anos. Chegou aos 15 anos. E eu me lembro que a nossa agência de publicidade, há 15 anos, era comandada pela Clarice. A Clarice estava grávida do Arthur quando nós desenvolvemos o projeto de publicidade para o Provida, não é? Que hoje mudou, né? Mudou. A marca estava registrada em outro nome, já tinha briga, então a gente acabou derivando para o Centro Cuidar, né? Então, exatamente. Hoje... Mas o hospital estava em construção, ou veio a ser construído depois, e a gente pensava, inclusive, no Centro de Vida Saudável. Exatamente. Né? Exatamente. A ideia esse conceito continuou, né? E, na realidade, o desejo da Unimed, em função do que foi evoluindo, eu me lembro que a primeira reunião que eu tinha na Unimed tinha 42 funcionários, hoje tem 2.100. Né? Então... Olha, há 20 anos a gente conversou com o Dr. Luiz Paulo assim que ele foi eleito presidente, e foi trazido ao nosso programa pelo Dr. Amaro Ronaldo, que lutava para que o Luiz Paulo assumisse, ele confiava no seu trabalho. Aliás, ele deve estar realizado hoje. Né? Foi lá votar, eu tive com ele na hora da votação lá. São os amigos de primeira hora que permanecem lado a lado com a gente ao longo do tempo. Agora, quando você assumiu a Unimed, primeira assembleia, 42 funcionários. Hoje são 2.100, né? Jesus amado, 20 anos acho que a Unimed evoluiu. Né? O que é o desejo da Unimed hoje? A Unimed hoje deseja ser uma plataforma de acesso a soluções de saúde para as pessoas, independente da nossa região, quem está mais próximo. A gente tem atendido muita gente fora da nossa região. A Baixada Fluminense Seropédica, Nova Iguaçu, é muito mais perto o cara vir a Volta Redonda do que ao Rio. E a gente tem um serviço de qualidade. Transplante de medula, né? Agora entrando, hoje já deve começar a funcionar a radioterapia. Sexta-feira saiu lá o ok do Quinem, né? Sim. Para que a radioterapia pudesse funcionar. Essa semana deve sair do PET-CT. A gente já tem fila de espera. Essa semana deve sair o quê? Essa semana, sexta-feira, já saiu a licença do Conselho Nacional de Energia Nuclear para que funcionasse essa radioterapia. Então ela já tem... Provavelmente hoje, eu não sei da operação do dia a dia, mas eu acredito que hoje já começa a funcionar a radioterapia e já tem paciente marcado. O PET-CT, que é um exame, né, para detectar precocemente câncer e outras coisas. PET-CT. PET-CT. Isso aí é muito técnico. Eu vou explicar para você. É um exame, mas é muito sofisticado que detecta precocemente
lesões cancerosas. E os oncologistas dizem que a melhor forma de combater o câncer é o diagnóstico precoce, não é isso? Então ele tem suas indicações precisas, né? É uma coisa que você vai ter que ver o material nuclear, tem toda uma estratégia aí. Então são 2 equipamentos, né? O PET-CT digital, dos poucos que tem no nosso estado, a radioterapia não tem igual no nosso estado. Então foi uma ousadia bastante grande a gente colocar isso lá no investimento grande da Unimed, para que a gente possa se tornar referência. Então a ideia é exatamente essa, que a gente se torne, nós já somos referência, mas que a gente seja uma plataforma onde possa ser acoplado uma série de serviços de saúde que sejam da Unimed ou que sejam homologados pela Unimed. Então esse é o desejo lá. Que a gente tem. Esse sistema vai funcionar, de radioterapia, por exemplo, dá para funcionar 24 horas por 24 dia, horas. Né, doutor? Eu me lembro que eu precisei fazer uma tomografia e fiz no hospital da Unimed. A primeira marcação foi para 2 horas da madrugada. A moça me perguntou no telefone: o senhor tem algum problema se for marcado para 2 horas da madrugada? Eu falei: olha, não tem problema nenhum, que estou acostumado a levantar às 3 para trabalhar. Não tem dificuldade. Mas depois, inclusive, houve na véspera, houve uma desistência e aí eu acabei fazendo 7 horas da noite. Certo. Mas, de qualquer maneira, eu sei de muita gente que faz de madrugada. É 24/7. 24/7, como é que é isso? 24 horas, 7 dias da semana. Isso. Então, são 365 dias e 6 horas por ano. Gente, são 7 horas e 58 minutos. Nós estamos conversando com o doutor Luiz Paulo. Ele deixa a presidência da Unimed de Volta Redonda. A transição foi tranquila. Agora, o presidente... Dr. Vitório Moscon Puntel, tá? Junto com a doutora Elaine Nogueira, que já estava... vice-presidente, né? E a doutora Is Lassarotti, que já é gerente médica do hospital. Ela passa a assumir, então, a diretoria, e o doutor Ivan Adame passa a ser o gerente médico do hospital. E eu, na continuidade, eu me candidatei ao Conselho de Administração da Unimed e fui eleito para o Conselho de Administração. É um conselho que muda um pouco a perspectiva dele, porque ele passa a ser um conselho mais estratégico, né? É uma mudança já programada há 4 anos pela Unimed. Então, nessa mudança, eu vou continuar contribuindo com a Unimed, não na executiva, mas questão de planejamento, questão de estratégia, eu continuo colaborando no Conselho da Unimed de Volta Redonda. E São Paulo? Não, São Paulo, eu sou presidente da Central Nacional Unimed, né? Que hoje é a maior cooperativa do sistema Unimed. E somos a 5ª maior operadora do país. Para você ter ideia, a gente tem 2.200.000 clientes no Brasil inteiro, né? A gente atende basicamente as grandes empresas. As grandes empresas que têm gente no Brasil, pessoas no Brasil inteiro, aí a gente está lá, a gente atende através das Unimeds, em locais onde a Unimed não existe, como a Grande São Paulo, Brasília, Salvador. Na Grande São Paulo não tem Unimed? Não tem cooperado, né? A cooperativa que atua é a Central Nacional Unimed. Né? E Brasília, São Luís e provavelmente a partir do mês de junho, Manaus. Então a gente está aí nesses grandes centros. A responsabilidade de exercer o papel de Unimed é nossa. Né? E a gente está estimulando a criação de Unimeds como cooperadas nesses lugares. Bom, e criar novas cooperativas é um trabalho muito difícil, doutor? É difícil, né? Porque você, para criar uma cooperativa, você tem que ter pelo menos 21 pessoas para cooperar. Certo? Certo. Nesses lugares que eu estou dizendo, até há um esforço das sociedades médicas da região para você criar isso. Hoje eu estou indo para Brasília, sai daqui, vou para Brasília e vai inaugurar o escritório político da Central Nacional, não é do Brasil, junto com a Central Nacional e a Seguros. Nós fizemos um escritório político lá. Então amanhã teremos um seminário, vamos receber senadores, pessoal da classe política de Brasília, para inaugurar o hospital, vai ter um seminário. Também uma proximidade com a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, para incentivar a montagem de uma cooperativa de prestação de serviço em Brasília. A Central Nacional continuaria operando, mas teria cooperado para prestar o serviço, entendeu? A ideia nossa é essa. Então eu vou fazer uma peregrinação hoje, por exemplo, vou no Correio Brasiliense hoje à tarde, amanhã tem um seminário e a gente vai também visitar essas entidades lá e alguns políticos lá, porque a gente também tem os interesses
no Congresso. Também tem, não é? Claro. Doutor Luiz Paulo, hoje o doutor vem ao programa para contar uma história que foi desenvolvida durante os últimos 20 anos. Não são 20 dias nem 20 horas, não é? O senhor deixa a presidência da Unimed de Volta Redonda com o dever cumprido. Mas, pergunta que não quer calar. O senhor teve que efetivamente abandonar a condição de pneumologista para ser administrador do plano de saúde, para ser um gestor em nível nacional. Se tivesse começado tudo outra vez, aquele menino que se formou em medicina, que veio de Quiricema, né? Miracema. Veio de Miracema, no estado do Rio. Pois é, veio de Miracema. Ele faria tudo outra vez, do mesmo jeito? Não tem a menor dúvida. A gente não planeja onde, assim, com tanta clareza, que vai chegar. São ciclos que vão se sucedendo, né? Eu vim para cá, fiz medicina e acabei fazendo... Então, trabalhou no Hospital São João Batista? Minha vida era assim, eu chegava às 7 horas no São João Batista, ficava até meio-dia fazendo... dava aula, residência, internato, eu estava ali naquela... E à tarde eu fazia consultório. Pra você ter ideia, quando eu encerrei meu consultório, eu tinha 42 mil clientes cadastrados. Jesus. Pessoas diferentes que eu fiz ao longo da minha carreira lá. Então, quantos órfãos? Porque a gente tem um médico de confiança. Não, muito tempo depois eu ainda recebia, e até hoje recebo. Ontem eu encontrei, foi sábado, fui almoçar, e encontrei com uma cliente que estava almoçando do lado. E eu sempre bato papo, converso, né? Algumas pessoas a gente lembra muito nitidamente. Mas, e aí, quando eu fui para a Unimed, eu fui e fazia consultório de manhã, à tarde fazia consultório. Então eu tive que ir retraindo lentamente. Né? Foi diminuindo até que teve que fechar o consultório. Saiu do Hospital São João Batista. Saí do Hospital São João Batista, aposentei na Previdência, né? E aí fiquei basicamente dedicado à Unimed. Né? Virou gestor. Gestor. E agora em nível nacional. E a gente vai falar assim, o que eu falei quinta-feira. São ciclos que se encerram, né? Eu fiz uma carta aos cooperados, agradecendo, porque durante esses 20 anos, eu acho que o que fez construir tudo isso foi a confiança dos cooperados naquilo que eu ia propondo. Alguns achavam ousado, outros achavam audacioso, mas se a gente não fizesse dessa forma, ela não teria acontecido. E ao longo do tempo eu fui conquistando essa confiança dos cooperados, né? E a gente foi evoluindo. Então a confiança deles. E um outro ponto, Dário, que eu acho que foi fundamental e que fez a diferença foi a convicção de que investir nas pessoas que faz a diferença, né? Eu sempre digo o seguinte: para que existe a Unimed? É para servir as pessoas. Então, se eu estou aqui para servir as pessoas, eu tenho pessoas bem formadas para servir, né? Então, você imagina um universo de 2.100 pessoas, 468 médicos cooperados, né? A gente é muita gente. Então, na sexta-feira eu fiz uma despedida com todo mundo. A Assembleia também foi um momento de homenagem, essa questão toda. Mas os funcionários, fui fazer uma live com os funcionários e eles me deixaram assim bastante emocionado, porque eu cheguei, eles recriaram o ambiente da 33, quando eu assumi a Unimed, o ambiente, a fachada, e quem veio me receber na porta do auditório foi o senhor Moisés, que era o vigia lá. Daquele prédio que foi hotel na rua 33. Exatamente. Ali, o que acontecia lá? Eu ficava até tarde, as minhas filhas saíam do balé, e eu ficava ali 8 ou 9 horas da manhã, elas ficavam me esperando. Então, o que elas faziam? Elas ficaram ensinando pro senhor Moisés balé. Entendeu? E o senhor Moisés, cara, era um cara fantástico, né? E ele, então, já está aposentado. Quem foi me receber na porta foi o senhor Moisés. Estava lá o senhor Moisés e a esposa. E depois fizeram um vídeo com os meus filhos, né? Os depoimentos. Foi muito, muito emocionante. Até a minha pequenininha gravou um vídeo. Então, foi um momento muito emocionante a maneira como as pessoas se despedem de você de forma respeitosa, de forma muito carinhosa. E o fato de recriar aquela sede da Rua 33, eu acho que é de fundamental importância, porque no momento em que o Luiz Paulo assumiu a Unimed Volta Redonda, naquela sede da Rua 33, jamais podia imaginar que hoje, em 2022,
se você tivesse essa coisa gigantesca que é a Unimed Volta Redonda, né? Não, a Unimed hoje se tornou uma referência brasileira. Você sabe que o nosso hospital, eu brinco até que injustamente, nós estamos entre os 100 melhores hospitais do país, numa avaliação pela revista Newsweek. Tá? Nós estamos na posição de 91º melhor hospital do país. Né? Eu acho que pela lista nós deveríamos estar entre os 50. Mas considerando que a Newsweek fez o levantamento, exatamente, vamos respeitar. Né? E é um hospital do interior, né? A maioria dos hospitais está nas capitais, tem uma visibilidade maior. Exatamente. Né? Mas a gente tem uma presença muito boa e a gente sempre... Outro dia eu fui fazer um debate na Associação Nacional dos Hospitais Privados, chama ANAP, lá em Gramado. E a mesa, quem estava na mesa eram alguns presidentes de grandes hospitais, Einstein, Sírio e o Moinho de Ventos, no Rio Grande do Sul, e do outro lado as operadoras. Eu pela Unimed, o Manuel pelo presidente da Unimed do Bradesco Saúde, o Edivaldo Damil, a menina da Sul América. Então, ficou esse debate. E aí depois teve um jantar, o cara de Ribeirão Preto, quando eu falei assim que era da Unimed Volta Redonda, eu falei, não, é uma referência lá, entendeu? E o cara não era de Unimed. Aí o outro cara de Juiz de Fora... concorrente, vamos assim dizer. O cara da Unimed, o cara lá do Hospital de Juiz de Fora, todo mundo sabe do Hospital da Unimed, mesmo fora do sistema Unimed, entendeu? Porque a gente tem troca de informações, troca de aprendizado, né? E o que a gente vem fazendo esse tempo todo é aprender como fazer melhor, né? Para as pessoas, né? Que a gente não existe por existir, a gente existe para se relacionar com as pessoas, servir as pessoas, né? E essa convicção para mim sempre foi muito forte. Bom, voltando ao tema Hospital da Unimed Volta Redonda, a administração do plano em Volta Redonda já pensou numa forma de diminuir a demora para o atendimento, etc., porque hoje em dia o número de segurados do plano é muito grande e nem sempre a demanda em cada segmento é possível atender imediatamente, né? Dário, primeira coisa assim, o grande papel de uma cooperativa é gerar trabalho para o médico. Né? A operação de plano de saúde é uma maneira da gente fazer isso. Mas a cooperativa não é só operadora de plano de saúde. A cooperativa, ela é uma empresa que presta serviço. Então, o hospital, ele não tem que ser só para clientes da operadora. Ele pode servir a outras operadoras. Né? Então, primeiro, esse é o conceito. O hospital é só do cliente da Unimed. Ele não. Ele é um hospital aberto. É para todo mundo, Para todo mundo, porque o médico vai ter trabalho para todo mundo. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, lá a gente tem uma medida, por exemplo, a gente tinha andar ainda vazio. Então, quando a taxa de ocupação começa, isso foi uma decisão do mês passado, taxa de ocupação começa a chegar em níveis que a gente pode trazer risco de dificuldade de atendimento, então a gente está abrindo uma nova ala para facilitar. Nesse andar no andar que estava vazio, então a gente está andando. Aí você tem que ter todo um processo de contratação de pessoal, os equipamentos já estão lá, mas tem todo um processo de contratação de pessoal, treinamento, essa questão toda. Então, essa sensibilidade. Aonde que isso é gargalo? A gente tem dois gargalos. Nos consultórios, tá? Nós estamos sempre medindo o tempo de... A gente faz cliente oculto medindo o tempo de marcação de consulta nos consultórios dos cooperados, que na realidade são a Unimed. Então, e a gente, quando tem uma fila ou quando tem uma dificuldade constatada por uma metodologia, você então abre vaga para novos cooperados. Certo. No pronto-socorro, por exemplo, a gente tem uma medida e qual é a capacidade de atendimento do pronto-socorro, considerando os plantões noturnos, plantões diurnos. Então, à medida que isso vai, a gente vai alocando o médico para ali para o pronto-socorro e
Existem eventualidades, né? Como foi a própria pandemia, né? Quando foi o surto de gripe no meio da pandemia. Então, são medidas específicas que você, às vezes, demora às vezes, 24 horas ou 48 horas para poder resolver também, porque você não tem a teledisponibilidade. Né? Então, basicamente, essa sensibilidade é que a gente vai tendo e vai fazendo. Mas a pandemia foi um fato pontual, né? Mas um ponto pontual que se prolongou de forma... inesperada, né? Inesperada. E por isso que a gente segregou lá. Nós fizemos uma área específica para atendimento da pandemia, né? E aliviamos o pronto-socorro. Isso agora, essa questão agora virou mais corriqueira, né? E outra coisa que veio para ficar é a telemedicina. Teleatendimento, né? Existe tudo aí ainda não está completamente regulamentado, foi regulamentado para a pandemia, mas à medida que eu acredito que o Congresso ou o Conselho Federal de Medicina vai dar uma solução, é uma discussão que a gente vai fazer no nosso grupo em Brasília hoje. Inclusive houve um convênio com a Prefeitura de Volta Redonda durante a pandemia que ajudou muito a população, né? Por que esse convênio foi uma proposta que o Vitório fez, levou o Neto, e o Neto teve a sensibilidade também de fazer, sobre a questão, por exemplo, do tempo do exame. A gente tinha uma metodologia que o exame ficava pronto em 2 horas. E o que se fazia na época na prefeitura demorava dias, né? Porque ia para o serviço público. Então isso facilitou o diagnóstico, ele se tornou mais rápido e a prefeitura pôde implementar o uso de medicação que fosse necessário de uma maneira mais rápida, com isso diminuindo a contaminação, diminuindo a gravidade da doença, né? Então acho que esse foi um momento muito importante. O Neto chegou a comentar aqui no programa que o convênio facilitou muito a vida da pessoa que contraiu a doença, né? Que pegou a Covid, fez o teste, 2 horas depois está aprovado, está confirmado. Aí pode se isolar, pode... Vai para casa que o remédio vai para lá, que o medicamento vai para lá. Isso foi muito bem feito. Para você se isolar e não ficar rodando, vai ali, vai aqui, para tentar comprar o remédio, para não sei o que e tal, e fazendo a transmissão da doença, né? Exatamente. Então, isso aí foi, e durou o quê? Durou 1 ano, né? Eu não lembro quanto foi. Foi um determinado número de testes. Era em termos de quantidade de testes, né? Testes. Depois a prefeitura refez isso, mas agora a coisa acalmou, né? A pandemia vai acabar quando, doutor? Esse aí, cara, assim, eu acho que a grande questão disso é que fica uma briga política, né? De quem está certo, quem está errado. De certa forma, ela já arrefeceu, né? E eu acho que algumas medidas que foram tomadas não surtiram efeito, outras surtiram efeito, realmente, né? Mas eu acho que é uma tendência agora, ir liberando, e como alguns países da Europa já fizeram, que a pandemia seja considerada uma endemia e que você trate ela como você trata uma gripe, né? A vacina vai ser igual agora a H1N1, H2N... Como é que é? H2N3? H3N2, sei lá. É tanta sigla, né? Pois é, mas de qualquer maneira, a influenza. Todo ano tem uma vacina diferente para o vírus do ano anterior. E agora a questão da pandemia da Covid-19 também vai ser assim, né? E a vacina, eu lembro que eu sou Isidoro, a gente fez uma estatística lá comparando, na época do Isidoro, que a gente começou a fazer vacina em Volta Redonda para pneumonia e para gripe, mudou completamente a mortalidade nas pessoas, sobretudo as pessoas idosas, né? O benefício é muito grande, né? A vacina é de fundamental importância. Então, hoje, por exemplo, o Serviço Público está iniciando a vacinação contra a gripe. E está priorizando em Volta Redonda as pessoas com mais de 70 anos e o pessoal que trabalha diretamente no setor de saúde. Em Barra Mansa estão priorizando 80 anos e o pessoal que trabalha no setor de saúde. E a tendência é que as pessoas procurem logo se vacinar, porque a gripe volta, né? Isso é importante, né? A vacinação é importante, né? Ela mudou o curso da pandemia, né? Sem dúvida alguma, né? 8h16, hora do café favorito. Quero completar a entrevista com o doutor Luiz Paulo. 20 anos depois, ele está dizendo um até breve para a gente. Vai agora ganhar o mundo, não é?
vai para Brasília daqui a pouco, vai cuidar das coisas em São Paulo. Vai continuar morando em Volta Redonda? Depois que eu estava em Volta Redonda ontem, eu falei, putz, eu ia trazer o meu café para você. Ah, é? Eu falei com a minha mulher, falei, olha, quando eu tava, putz, esqueci o café do Dário. Eu tenho uma propriedade lá em Piabas, já tem mais de quase 30 anos, né? Sei disso. E praticamente eu moro aqui, então, e eu plantei lá 6 mil pés de café. Ano passado teve uma produção legal, e a minha mulher bolou lá uma embalagem, ficou legal pra caramba, um café de muito boa qualidade, deram nota 9,5 para ele. É mesmo? Então, eu ia trazer, mas fico devendo, trago na próxima. Mas a próxima na outra oportunidade eu trago a café. Então lá eu tiro leite, e eu tô fazendo alguns negócios lá que eu preciso continuar construindo aqui, e a minha base é aqui, né? Então eu não posso... Quer dizer, você não vai de vez para São Paulo? Não vou. Vai ficar no vai e volta, vai fazer uma ponte aérea? Eu vou de carro. Não, pois é, não estou dizendo, vai fazer uma ponte rodoviária. Uma ponte rodoviária, vamos assim dizer, né? E Piabas, Volta Redonda, São Paulo. E vamos à luta, né? Exatamente isso aí. Mas você está convidado a aparecer aqui, ó. Eu tenho também o café favorito aqui. Eu sei, minha amiga Adriana. Adriana do Café Favorito, Café Faraó, ela, a Andréia, a família Jussara. Jussara é ouvinte do programa, deve estar com o radinho ligado na mesa agora. Vai trabalhando e acompanhando o programa até às 9. Sempre ligada. E aí... Vou convidá-lo para tomar um café aqui com a gente. É um prazer. E vou aguardar o seu café Faraó, né? É muito bom. A Adriana, Café Faraó, a Andréia, Café Favorito, agora estão todas juntas com a Jussara, Faraó e Favorito juntos também. E... Por que o doutor Luiz Paulo resolveu plantar café e tirar leite? Primeiro, tirar leite é uma questão assim de infância, né? Quando eu era criança, meus tios, minha avó e meus tios tinham propriedade e eu ia para lá, ficava o tempo todo de short, juntava vaca, pé no chão. Eu sempre adorei isso. E quando eu tive a oportunidade lá, eu sou um criador de gado Jesse, que é um gado especializado para leite. Estou fazendo uma queijaria artesanal, agora num processo de licença ambiental, ajudado pelo Sebrae. E essa sempre foi uma paixão minha. Então isso aí faz por diletantismo. Não, mas lá tem que dar retorno. É um negócio difícil, retorno, né? Mas E por outro lado, o café. A gente está no Vale do Café e não tinha café. Então tem um programa do Sebrae incentivando toda uma questão de plantar café gourmet, é o que a gente fez lá. Tanto tem algumas fazendas lá, como a fazenda Hotel Florença, que tem um belíssimo café, uma belíssima, sem fazer propaganda aqui, mas já fazendo, o Hotel Fazenda Florença em Conservatória, espetacular, o Paulo, um grande gestor, um grande apaixonado pelo setor. Então virou ali um nicho né, importante de fazer o café gourmet. E você pretende se aposentar quando, Luiz Paulo? Daqui, olha, o meu pai, o projeto pra você ter ideia, Unimed. Meu pai agora, 18 anos, dia 18 de março, ele fez 96 anos. Eu acho que eu vou viver até uns 110. Se Deus então, quiser, talvez, né? Depois que eu morrer, eu possa me aposentar. Porque até lá, enquanto estiver andando e cabeça pensando, eu não pretendo aposentar, não. Essa é a maior briga que eu tenho com a minha mulher. Porque ela aposentou e o que ela deseja é Leblon, praia e tal. Sexta-feira da semana passada, mandou uma mensagem para mim, ela passou a semana no Rio, mandou uma mensagem para mim, 6 horas da tarde, estou saindo da praia agora, isso é que é vida. E eu digo para ela, eu não quero parar de trabalhar. É assim, é um prazer, né? Eu trabalho por um prazer enorme. Tudo que eu faço muito prazer. Então, por exemplo, eu acordo muito cedo. Então, se eu vou lá em casa, eu começo a tirar leite 5h30 da manhã. Na primeira ordem, e depois a última é 5 horas da tarde. Então eu acordo cedo, sempre acordei cedo. Né? Acordo cedo para caminhar, acordo cedo para ir. Então, para ler jornal. Tem ordenha mecânica, né? Mecânica. Você não é retireiro, não.
Tem que ter mão forte, não tem? A mão tem que ter o pulso forte. Tem que ter pulso forte, né? Forte. Ser... um hábito, né? O cara tem que ter. Agora a ordenha mecânica é toda não tem... Toda sofisticada. Não tem aquela história da vaca esconder o leite? Não tem isso? O gado Jesse, né? Era o gado... leiteiro mestiço, mesmo. Né? O Jesse não. O Jesse é um gado menor... que tem um teor de proteína e gordura no leite mais acentuado próprio para fazer queijo, né? Então eu quero fazer um queijo de qualidade, um queijo artesanal. Então as coisas vão caminhando. Coisa boa. Aquela história do Confúcio, né? De vez em quando eu falo aqui, os caras, vou mudar de posição. 500 anos antes de Cristo, ele disse que feliz é o homem que faz o que gosta, porque quem faz o que gosta não precisa trabalhar, né? Exatamente. Estamos juntos aqui. Esse é o prazer, né? Não, essa é a coisa mais prazerosa que nós fazemos, não é? Então, eu sempre faço as coisas, minhas coisas, eu sempre faço com entusiasmo e com prazer. Porque eu não faço coisas que contraria isso, entendeu? Me recuso a fazer. Se você não tiver interesse no negócio, acabou. Você sabe que eu brinco sempre, e o pessoal da comunicação aqui da Universidade de Volta Redonda, eu tenho algumas frases lá icônicas que eles me deram até de presente, um álbum lá com algumas fotos, a questão toda. E tem algumas frases que eu sempre falei, que tudo começa pelo desejo. Se você não deseja, então eles botaram um quadro desse, no fundo laranja, e botaram na minha sala lá em São Paulo, tá escrito lá, tudo começa pelo desejo. Se você não desejar uma coisa, você não vai adianta, você não vai conseguir. Se você desejar, você pode até não conseguir, mas você vai caminhar naquele sentido, né? Tudo começa com o sonho, né? Um sonho. Você sabe que eu tive uma menina que trabalhou na Universidade de Volta Redonda, quando eu fui para São Paulo, a Patrícia foi para São Paulo comigo. Patrícia Malta foi para São Paulo comigo. E agora esse ano eu levei a Natália, né? Tendo um convite que nem eu não pretendia, mas o cara de São Paulo ficou entusiasmado com a Natália e chamou a Natália. E a Natália bolou, tem uma ideia. Hoje o planejamento, tem algumas ferramentas de planejamento. E sempre o pessoal fala de mapa estratégico. Então o mapa é onde que eu estou, para onde que eu vou, né? E quando você traça o mapa, você já traça as linhas das ruas, como você vai chegar lá. E a Natália bolou que não é mais o mapa estratégico. Falei que a Natália vai patentear isso. É a bússola estratégica. Porque você sair de um ponto e para o outro, você pode ir por outros caminhos que não aqueles traçados inicialmente. Então ela bolou essa questão. É o princípio do Waze, aquele aplicativo que a gente usa para viajar. Então... eu me lembro que eu fui passar um final de semana prolongado no litoral norte de São Paulo e fui pelo Waze por um caminho. Na volta ele me indicou o outro caminho. Como o Waze me indicou o outro caminho, eu segui o outro caminho. Mas comecei a ficar preocupado porque eu não vim por aqui. Aí parei num determinado lugar, lá numa cidade, e perguntei na farmácia pro cara, escuta, por aqui que eu vou para Ayrton Senna, não sei o quê. Que o Waze, eu vim por outro lado, ele está me indicando aqui. Ele falou, ele deve estar te indicando o lugar onde tem menos trânsito. É isso aí. É inteligência. Você tem que usar a inteligência ao caminhar. Não adianta eu traçar aquele ali e botar um tapa-olhos e seguir, né? Do que você... Eu acho que essa é a grande construção. É você ter a habilidade de seguir caminhos diferentes à medida que você vai caminhando, né? E estabelecer o objetivo que você vai alcançar. Tem uma frase, né? O caminhante... Eu me lembro a frase de algum autor, não sei se foi de Roger Luiz Borges, que fala sobre o caminhante, o caminho que ensina a gente a caminhar. Eu tinha um empregado antigo, Joaquim Pedro Amâncio, o cara era um empregado, era meu amigo pra caramba, faleceu jovem com problema cardíaco. Joaquim falava assim, doutor, quem é o serviço que ensina a gente a trabalhar. Exatamente. Entendeu? É por aí. É caminhando que você aprende a caminhar, né? Você vai seguindo o melhor caminho. E agora, o doutor Luiz Paulo foi para São Paulo, já levou 2 pessoas daqui, da região, para o maior centro. São 2 pessoas para mim lá importantíssimas para mim. São muito. Patrícia é uma diretora de relações institucionais e a Natália é uma superintendente de estratégia. Então, os cargos mais importantes que eu tenho lá, eu tenho com pessoas assim, né? Qualificadas. Muito qualificadas. Isso formadas aqui em Volta Redonda.
Que prazer falar com meu amigo, doutor Luiz Paulo, ex-presidente da Unimed. Agora tem que convidar o doutor Vitório para falar sobre os projetos. Eu acho que sim, da nova Unimed, Vitório, Elaine e Isis. Com o diretor do hospital. O gerente médico do hospital, Ivan Adame. Qual a especialidade dele? O Ivan é cirurgião. Figura humana espetacular. Vitório com o cirurgião torácico, agora tem outro cirurgião. Lá dá até equilibrado. O Vitório, na diretoria são 3. São 2 mulheres, né, que as mulheres predominando, 2 mulheres clínicas, é muito importante, e um cirurgião. Vamos lá, é isso aí. Eu tenho problema com o cirurgião porque ele olha pra você e quer te operar. Mas o Vitório é assim, o Vitório é muito equilibrado. O Vitório sabe muita clínica. Ele gosta muito, né? De resolver clinicamente os problemas. Isso aí. Não quer meter a faca. Quando necessário, ele que passa a faca. Tem que ser, né? São 8h27, hora do café favorito. Foi descontraído o encontro. Eu, quando recebi da Amanda a mensagem dizendo, não tem pauta não, vocês vão conversar, tem 20 anos que vocês conversaram a primeira vez no ar, não tem pauta. Acho que foi legal, sem pauta, né? Muito legal, muito obrigado. Você não fica obrigado a desenvolver a tema responder nenhum, pergunta. Tanto é que a Amanda veio com todo um apoio ali. Eu falei, não, deixa sem apoio que... Não tem perigo, né? Não tem perigo. Conversa entre amigos, não tem perigo. Né? Não vou fazer nenhuma pergunta que você não possa responder. E se eu também não responder, muito tranquilo, mas eu não sei. Faz parte. Doutor Luiz Paulo, que prazer grande. 20 anos depois, a gente está aqui comemorando, sim, a sua evolução, a evolução das pessoas que você está levando para São Paulo. E a gente imagina que não serão só essas, né? Não. Porque a tendência é que você leve pessoas da sua confiança para trabalhar com você, né? Eu prometi que não levaria mais ninguém, até para não desfalcar o Unimed Valdeira. Desfalca o time, né? Vitória. Então, acho que é importante, né? Mas, de qualquer forma, Dário, quero te agradecer imensamente a oportunidade de fazer essa entrevista, e a primeira e muitas que ocorreram nesse tempo. Quero agradecer aqui a oportunidade para os cooperados que confiaram em mim. E agora, né, eu fui o conselheiro que mais votado da Unimed, entendeu? Tive quase 70% dos votos. Dos quase 70%, cooperados. Quase 70% dos cooperados que votaram em mim. Foi uma alegria muito grande. Demonstra confiança. As mensagens que eu recebi de vários cooperados. Eu tenho 2 cooperados que foram muito assim, impactantes para mim, onde eles disseram que eles tiveram oportunidade com essa estrutura da Unimed de criar suas famílias, né? Acredito que isso tenha sido importante. Quero agradecer aos funcionários pelo carinho sempre que eles me deram, os clientes da Unimed que não só os da operadora, mas os clientes de outros operadores que de alguma forma usam o serviço da Unimed e dos nossos cooperados para serem atendidos, para melhorar a sua saúde. Então agradecer basicamente essa oportunidade, e estou lá no conselho para apoiar lá a diretoria e o desenvolvimento da Unimed. E a verdade é que a Unimed, que é formada por pessoas que precisam do trabalho, né? O objetivo da cooperativa é gerar trabalho para os seus donos, e esses médicos hoje viram que não é só gerar trabalho, né? É gerar crescimento, progresso. Isso aí. Agradecer Tatiana, minha companheira, que no bastidor e no palco sempre tem me ajudado muito com os olhares, com as escutas e com a paciência. Muito obrigado. Muito importante. Beijo, Tatiana. Compreensão, né? Muito. Tatiana é uma pessoa especial. Faz parte. Vivo um momento muito feliz com ela. Um grande abraço. Obrigado. Paulo. Valeu, doutor. Alô. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paulo é tudo de bom. Segura, Dário! É hora do café, é hora do café, é hora do café.
mais uma semana de trabalho que está começando. Segunda-feira, 4 de abril, 8h31. É hora do gostoso café favorito. O nosso dia começa com muita alegria e informação. E quando alguém participa é sempre um motivo de satisfação. Programa Dário de Paula, programa que é feito pra você e pra mim. A gente sempre de ouvido no Dário, o ano inteiro é assim. E mais um dia de trabalho já tá começando. Aumenta o rádio que ele tá chegando, comunicando com alegria e felicidade. Dário de Paula é a voz que te dá bom dia. Dário de Paula na tristeza ou na alegria. Dário de Paula, o amigo da cidade.